Irmãos, irmãs, boa noite. O tema proposto, a quem eu agradeço sempre estar nessa casa, que é nosso lar, lar já é por demais salutar, e nosso que nos acolhe como essa casa o faz, muito melhor ainda o é. A questão proposta para refletirmos é como compreender a dor à luz do Espiritismo. Porque podemos ter muitas perspectivas sobre a dor. A dor no prisma fisiológico. Nós vamos a um médico, estou com dor no estômago. Ou estou com um problema cardíaco. Essa é a dor fisiológica. A dor no aspecto puramente emocional ou mais emocional, vamos ao profissional daquela área. É também um aspecto ainda não propriamente espiritual. Talvez esteja no campo da mente, portanto é mental. Mas como compreender a dor como um todo? Seja fisiológica, seja psicológica, seja de que caráter for, tendo como pilar da nossa existência a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos oferece no campo da dor? Primeiro, uma pergunta para pensarmos. A dor é boa ou ruim? Ruim depende do ponto de vista. Se nós tivéssemos um credor e esse credor dissesse a nós: olha, trabalhe durante 2 anos, trabalhe mais arduamente e você me deve 100. Mas se você trabalhar mais arduamente, logicamente que você vai ter calo em suas mãos, vai possuir algumas incongruências, alguns desconfortos nos membros, por conta do seu trabalho mais extenuante durante 2 anos. E você me deve 100, mas eu reduzirei o seu débito para 10. Só que você vai ter que trabalhar 2 anos. Mais exaustivamente do que de costume. Você vai ter que enfrentar os mal-estares que você sofrer, você que vai ter que teimar e vencer aquele momento mais preguiçoso que você possuir, mas em 2 anos eu quitarei o débito se você me pagar 10 de 100. O que vocês acham? É uma boa proposta? Uma ótima proposta. Olha só que interessante. Diz o Evangelho, exatamente no capítulo 5, item 12, que a dor é como se um credor nos desse a possibilidade de em uma só existência, cobrar parte menor ou ínfima do nosso débito e nos quitar durante ou depois dessa existência, nos quitar daqueles débitos anteriores. E aí, a dor é ruim ou boa? Mas vocês acabaram de me dizer que era ruim. Então é o ponto de vista que vai nos enfocar como é a dor. E o Espiritismo propõe esse ponto de vista dizendo o seguinte: a dor, o sofrimento, a expiação, as provas que nós vencermos nessa existência são quitações que nos pouparão várias reencarnações por vindouras desse sofrimento que estamos aqui, se nós soubermos receber esta dor, conviver com essa dor, não nos abatermos com essa dor. Qual a doutrina nos dá isso fora do Espiritismo? Não estou sendo prosélito, não. Me digam qual a doutrina nos diz isso. Olha, meu irmão, se você se propuser
com todas as dificuldades do humano, enfrentar as intempéries dessa existência e trabalhá-las, você estará ganhando espaço nas encarnações por vindouras. O nosso querido Rogério Fernal tratou também esse assunto muito interessantemente dias atrás. O nosso querido Tenente Décio também. O que é preciso, então, para isso? Resignação. Ah, é? Resignação? É, resignação. Interessante. O que é preciso para ter resignação? Primeiro, ter obediência. Está no capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que sem a obediência nós não conseguiremos nos resignar. Geralmente, quando nos acontece alguma coisa, a gente diz, oh, bondoso Deus, ou não é assim? Faz de conta que eu acredito. Não é? Isso só acontece comigo. Tem um amigo, tem até uma frase interessante, enquanto está chovendo Xuxa, no meu colo só chove Pelé. Isso é que é ser otimista. É brincadeira desse meu amigo. Ou seja, a pessoa às vezes não observa as bênçãos, observa aquilo que ele acha que não é bênção. Obediência à vontade de Deus. Antes de mais nada, tem Deus em nossas existências. É lógico que Deus nos dá o livre-arbítrio, como bem foi colocado aqui. Esse livre-arbítrio nos faz tomar escolhas. E nós nos devemos, como falou meu querido Fernal, nós devemos nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Ótimo. Mas, como obedecer? Obedecer é, por primeiro, saber que tudo está dentro de uma vontade divina, que no mínimo me deixou livre para eu fazer uma escolha, da qual eu vou me responsabilizar sobre ela. Por exemplo, fomos ao Chile há 2 semanas, subimos ao Vale Nevado. Por ignorância, não sabíamos que no meio do vale não devíamos fazer uma refeição mais vigorosa. Fizemos-la. E por que por ignorância? Porque antes de fazermos algo, devemos consultar tudo sobre esse algo. Então, antes de tomarmos uma atitude, devemos passá-la na peneira da razão. Ver se aquilo é bom, se aquilo é justo, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é útil. As peneiras de Sócrates. Depois de passar aquilo por essas peneiras, aí vermos se vale a pena realmente levar avante. Nós não, incautamente, tomamos essa refeição. Fomos avisados ao depois que esse gesto produziria um efeito. Toda a causa gera um efeito. Qual seria o efeito? Uma desenteria. É um exemplo interessante. E tem seres que a expiação está mais à flor da pele, e tem seres que já está no campo da prova. Tem lá alguns momentos para refletir, fazer consulta. Aquele que está na expiação, geralmente, já deram muitas oportunidades para ele consultar, antes ele colou. Então agora ele não tem essa oportunidade. É desse ser que eu vos falo. Último dia. Estamos em Santiago, no melhor do City Tour. Eu digo ao chofer, tem um toalete por perto? Ele diz, 2 quadras. Aí ali falou que se nós olharmos as coisas só no aspecto material, a dor parecerá imensa, o problema parecerá grandiosíssimo. Naquele momento eu quis transcender tanto, não pensar em 2 quadras, não pensar em semáforo, não pensar em estacionamento. Eu estava lutando contra o tempo. E, naturalmente, o tempo teria tudo para ganhar de mim. E deu certo. E essa cena foi repetida N vezes nessa tarde. Inclusive no avião. E deu certo. E no avião,
A moça estava servindo o lanche, quando de repente eu precisei me levantar. Estava o carrinho, os bancos e eu. Eu disse, moça, eu preciso ir ao toalete. Ela disse, agora. Eu disse, você tem roupas para me emprestar? Ela entendeu bem o recado. O senhor pode passar aqui. Eu não sei quanto ela abriu o carrinho, porque eu passei sem encostar no carrinho e sem encostar nas cadeiras. É resignação, é confiança. E tudo movido por um ato de imprudência anterior. Então, para nós, nessa vida, vamos consultar como se pode fazer. Vamos olhar como podemos fazer, para não termos os problemas de última hora, que não são de última hora, que são de muito tempo. Nós é que estamos os chamando de última hora, eles são antiquíssimos. Eles vêm, no geral, de outras reencarnações. Ah, isso aconteceu comigo hoje. Não, isso repetiu com você hoje. Esse meu momento com meu filho, com um ser, você está no local certo, com as pessoas certas. Você é que deve procurar agir com resignação. E o que é essa tal resignação? Diz Apocalipse que aos mornos, aqueles que não são nem quentes e nem frios, serão vomitados. Morno é aquele sujeito que você fala, o que você pensa sobre isso? Não sei. Ele está sempre em cima do muro. E a vida é especialista em derrubar muro. Então nós temos que assumir uma postura. E o Espiritismo nos convida a assumir essa postura que Jesus trouxe a nós. Bem-aventurados os aflitos. Porque os aflitos vão poupar muitas dores que lhes aguardaria no futuro. Então, a doença é o prelúdio da cura. Mas essa doença não nos deve ser, ou não nos devemos capitularmos diante dela. Nós não devemos deixar-nos vencer por essa doença, qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Jesus, os bons espíritos, sempre nos deixa algo funcionando. Gostei muito, foi uma música que eu ouvi do coral na quinta passada que dizia, quando se fecha uma porta, abrem-se várias portas. Eu gostei disso, porque nós somos tão pessimistas que fala assim, quando fecha uma porta, abre uma janela. Vocês já observaram isso? Nosso otimismo é tão grande, nossa resignação é tão grande que a gente já transformou porta em janela. Se fechar uma janela, eu já não sei nem o que abre mais. Por que não olharmos essa grandiosidade? Resignar é darmos o melhor de nós, diante das condições que temos, procurando nos melhorarmos cada vez mais, sem nos martirizarmos. Ou seja, eu faço uma meta, traço uma meta, razão é meta, obediência é consentimento da razão, então eu trago uma meta, e diante dessa meta eu vou trabalhar para pô-la em prática. Resignação é consentimento do coração, do sentimento. Aquilo que não deu, ou não consegui, ou não era o melhor para mim, ou seja, não devemos nos desesperar. Espiritismo não é doutrina desesperadora, é doutrina consoladora. Ela vai nos ensinando da passo a passo. Acabou a ideia do inferno, acabou a ideia do céu. O Jamiro nos convida a ir para o umbral com ele, inclusive um estranho convite, né? Quer dizer, para trabalharmos. E assim por diante, ou seja, em todo local em que estivermos querendo servir, há serviço. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E quem é que apronta o servidor? Ele mesmo. Resignar não é ficar omisso, dizendo, quando eu puder, eu vou dar passe. Quando eu me tornar um ser evoluído, eu vou ser médium. Quando eu...
Agora, agora, eu escuto o nosso querido Joaquim falando do futuro trabalho, de ir até as casas que serão visitadas. A doutrina espírita nos convida a cada momento, a cada atitude, a cada situação, ela nos convida a que nós avancemos em direção ao bem. Ela nos faz pensar. Aquele mendigo ali, nós não sabemos o significado dele em nossa vida, o quanto ele pode nos ajudar, o quanto ele requer de nós. Ele é o outro, é vermos nós no outro e o outro em nós, é nos colocarmos no lugar do outro, proposta do Espiritismo e de Jesus. Resignação é isso. Agora eu pergunto, tentamos uma vez, duas vezes, três vezes, mas não consigo. Eu vou deixar para lá porque eu não consigo. Joana de Anjos tem definição para a resignação. Ela chama de resignação dinâmica. O que é isso? Eu não consegui agora, vou estudar outros meios de conseguir. Eu tentei, não deu, é porque me faltou habilidade. Eu vou treinar essas novas habilidades. O Espiritismo nos convida a estudar, como os estudos que aqui há nessa casa, nas terças-feiras. O Espiritismo nos quer exatamente, como falou o Tenente Décio, que nós nos evoluamos intelectualmente e moralmente, mas acima de tudo, e começa com intelectualmente também. Se eu não ler, de onde virá o meu saber? O Espiritismo nos convida a ler. Para quê? Para que nós não acreditemos em situações que não passem pelo crivo da razão. Olha, tem um pozinho mágico que você esfrega no olho e ele faz você enxergar. Só que ele custa R$50, eu já vi a mágica. Até cego vê essa mágica. O Espiritismo nos abre os olhos. O Espiritismo nos quer exatamente o quê? Pensando, se posicionando na sociedade em que vivemos, não sendo mornos. Ele quer exatamente que nós façamos parte desse contexto. O vizinho não é o vizinho é meu irmão. O mundo é minha casa. O planeta é minha casa, o universo, eu faço parte dele. O Espiritismo nos abre os olhos para... Você vai ficar com uma querela, com uma discussão banal com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu irmão. Uma coisa tão trivial, olhar essas coisas pelo aspecto material. O Espiritismo nos mostra a relatividade das coisas materiais. Einstein descobriu a teoria da relatividade. E ele não aguentava mais, porque todo mundo queria saber o que era a teoria da relatividade e ia perguntar para a secretária dele. E a secretária já ia pedir conta. Não dá. Não, olha, senhor Einstein, eu vou embora. Todo mundo acha que eu tenho obrigação de saber esse negócio, o senhor inventou aí. Como é que eu explico isso? Einstein deu uma explicação facílima. Falou, olha, fala, se for um rapaz, você diz para ele assim, meu querido, como é ficar 1 hora sentada no trem, que naquele tempo tinha um trem, ao lado de uma moça muito bonita, muito elegante. Ele vai dizer, a sensação foi de 1 minuto. Aí ele diz, e se for uma moça, você muda o cenário. E depois você diz para o outro que vir, que acabar de dizer isso, você diz assim, e se você colocar o seu traseiro em cima de uma chapa quente, por 1 segundo, ele vai dizer, a sensação foi de 1 hora. Isso é que é relatividade. O Espiritismo nos mostra que se olharmos para o aspecto material da vida, só para a matéria, perdi minha casa, perdi meu... Se olhar para esse aspecto material, tudo vai parecer eternamente grande. Se transcendermos, observarmos que somos seres espirituais, aquilo não vai ter muito significado. O que é uma vida na eternidade? O que é uma gota no oceano? O que é um grão de areia no deserto do Saara? É muito? Isso é uma vida, isso é um sofrimento, um suposto sofrimento de uma vida. Por que a gente acha esse sofrimento tão grande? Porque a gente olha no grãozinho, a gente não olha o deserto, a gente não olha o oceano, a gente olha na gotinha. Perceberam?
Aí alguém nos trai, tudo que ele fez de bom a gente esquece. E diz, olha, você me traiu. Ele teve lá sua fraqueza, e nós olhamos o lado negativo das situações. Como é que nós vamos nos resignar assim? Olhando com essa postura? Como nós estamos diante da vida para a resignação? Estamos mornos ou não? Qual é a nossa conduta diante de uma situação dessa? Obedecemos? Às vezes hoje nós já temos um problema sério de obediência. Vem alguém e nos diz, nosso chefe, as insubordinações estão cada vez maior. Ah, eu não gosto de fazer isso não, mas o meu chefe é um chato. Será que é tudo mesmo chefe? Ou será que você está olhando no espelho? O chato é você. E desloca para o chefe. Ah, minha vida é uma tristeza. Será que é mesmo? Conta quantas coisas boas acontecem na sua vida. Ah, aconteceu uma supostamente ruim, ela virou uma tristeza. Eu não vivo sem você. Ah, você nasceu grudado? Era assim? Você vive sim, é claro que você vai ter mais percalços, vai ter um problema, um período de adaptação. Assim quando casa. Quando casa também é um negócio de querer invadir mais de 50% da cama. As mulheres reclamam demais de nós homens. Injustamente, é claro. Você está no meu território. Não, isso é uma aproximação amorosa. É o pé, o braço, é uma aproximação amorosa. A gente relaxa ao lado do ser amado. É um exemplo brincando, mas quando casa é muito difícil. Então, quando parte um ser para a pátria espiritual, o vazio também é muito difícil. Mas nós temos que aprender a obedecer e a resignar. Se nós fizermos um projeto de vida, esse projeto de vida, nós mantivermos com fé, vão repetir situações boas na nossa vida. Se tivermos com um projeto de vida, e esse projeto de vida não estiver com obediência e resignação, vão repetir coisas negativas na nossa vida. Esse é o 5º casamento que eu tenho. Alguém me diz, eu digo 5 mulheres iguais. Ele disse, acertou. Eu disse, não são muito diferentes. Mas... Ou seja, o que ele quer que eu quis dizer? O projeto dele é o mesmo. A encrenca dele atrai outra encrenca. E viram 2 encrencas para se acertarem juntos. Então, quando você fala, não, agora eu quero pensar diferentemente. Ele chega em casa, ou ela chega em casa, um está chutando o balde, o sujeito fica tranquilo, vai lá, conversa, e aquilo vai amenizando, a influenciação espiritual que havia ali vai se retirando, porque já imaginou se um chama no aumentativo, meu burrinho, no aumentativo, o outro, né, minha cachorra, no aumentativo, e assim vai, a coisa vai virar um zoológico espiritual. Então isso que é importante a gente ver. Nós atraímos a lei de afinidade, como bem foi posto muito aqui. E o que nós estamos afinizando? Aquilo que nós obedecermos e resignarmos, ou aquilo que nós revoltarmos por orgulho e não resignarmos por inveja ou por ciúme. Eu chego num cargo e falo, eu queria estar no lugar daquele. Começamos mal. Eu posso dizer, um dia eu vou ser gerente, um dia eu vou ser o presidente, mas eu não preciso pensar que eu tiraria, por exemplo, o Fernal para estar no lugar do Fernal. Tiraria o Joaquim para estar no lugar de Joaquim. Por que nós sempre temos que tirar o nosso irmão para estar no lugar dele? Nós devemos estar ao lado dele e não contra ele. E isso é que é resignação. Aquele dia que alguém está com a pá virada, emprestemos as orelhas. Certo? É bom, é um hábito interessante. Desliga e empresta a orelha. Desliga. Fica com cara de paisagem. Como é que estão as coisas? Bem. Você não tem nada para... Se você não tem nada para construir, não vá destruir. Não tem nada para construir? Não. Então não destrua. Você não tem o direito de destruir. Se você não pode construir, não
destrua. Então, coloquem essa meta. Eu vou poder construir alguma coisa aqui? Não. Silencia. A técnica de Jesus era o silêncio. Eu não consigo me silenciar. É porque você não consegue parar de falar. Antes de silenciar, aprenda a diminuir o falar. Uma coisa depende da outra. Se você vai diminuindo o falar, você vai aumentando o silêncio. Se você vai aumentando a fala, você vai abafando o silêncio. É uma gangorra. Então o treino da resignação está onde? Em silenciar, em entender o plano maior. Eu não consegui, não consegui. Não consegui porque não tenho habilidade, não me interessa, eu vou retrabalhar. Essa é a proposta. Essa é a proposta da doutrina espírita, que sabe que tivemos reencarnações e teremos muitas. E que sabe que o aparente injusto não é injusto. Existe injustiça? Existe. Existe injustiçado? Não existe. Aí é que tem uma diferença interessante. Injustiça existe. Injustiçado é que não existe. Se você não se colocar naquela posição, você não será vitimado por ela. Ah, mas o fulano me caluniou. Quantas vezes eu já caluniei, se não nessa vida ou nas outras? Às vezes nem percebemos a nossa calúnia. Naquela nossa fofoquinha diária de cada dia, seja feita a nossa vontade nela. Ou ninguém tem? Você viu? Né? Vamos pegar o exemplo, não que nós não devamos conversar, mas vamos pegar o exemplo político. Você viu aqueles miseráveis ladrões, etc, etc? São irmãos nossos, não estão na via adequada. Mas a gente os chamando de miseráveis ladrões, nós estamos ajudando? A gente já está os imaginando aureolados, não estamos assim? Quando a gente imagina eles assim, com a auréola luminosa? Ou a gente imagina tirando uma satisfação com eles? Como é que de verdade a gente imagina? E André Luiz diz: pensamento é vida. Resignar é trabalhar o pensamento com silêncio, com oração, com obediência ao Pai. Quem de nós aqui verdadeiramente sofremos? Verdadeiramente. Assim, tirando a vitimização de lado para encerrar, tirando a vitimização de lado, tirando essas coisas, quem de nós verdadeiramente aqui sofremos? Realmente sofremos, nos sentimos injustiçados, achamos que estamos sendo maltratados por Deus, achamos que tudo está contra nós. Quem aqui de nós verdadeiramente sofre? Nós fantasiamos situações, nós criamos situações de sofrimento, nós adoramos ser sofredores, pseudo-sofredores. E termino dizendo o seguinte: conversando com o senhor no Chile, ele disse assim: vocês estão num paraíso. Aqui, o Chile é 70% desértico. 70%. Ele disse: aqui, plantando algo entre duas pedras, não nasce. No Brasil, nascem plantas e flores até em cima dos muros. Ele mentiu? Lá no Brasil, mangas caem e vocês não notam, nem às vezes as apanham, porque vocês não sabem o que é a fome. Nós sofremos? Então vamos ser cada vez mais obedientes e mais resignados, porque estamos num país verdadeiramente, extremamente produtivo. Talvez nós não estejamos produzindo quanto poderíamos, mas aí é uma questão nossa. E o Espiritismo nos convida a movimentarmos através de um veículo próprio chamado caridade. Fora da caridade não há salvação. E o que é salvação? É melhorar espiritualmente, é evoluir. A salvação é a evolução. E a evolução vem cada vez mais pela caridade. Estamos convocados todos a trabalharmos pelo bem, como homem de bem, para a caridade. Que assim seja.